Eu nunca imaginei que a pessoa que dizia me amar fosse, na verdade, a mesma que estava arquitetando minha maior dor. Sempre pensei que ter alguém ao lado que se preocupasse comigo fosse sinônimo de segurança. Ele me dizia que eu era a mulher da vida dele, que ninguém jamais me amaria como ele. E de alguma forma eu acreditei. Mas aos poucos tudo começou a mudar, e eu não percebi os sinais. Ele me afastou dos meus amigos, da minha família, de todas as pessoas que me lembravam quem eu era antes dele. Só que, no fundo, havia um motivo cruel por trás de cada gesto de cuidado. Ele tinha um plano. E quando eu finalmente descobri, já era tarde demais. Quando eu o conheci, parecia que finalmente tinha encontrado alguém que me entendia. Ele era atencioso, gentil e dizia as coisas certas nos momentos certos. No começo, me sentia a pessoa mais sortuda do mundo. Ele fazia pequenas surpresas, me ligava apenas para dizer que estava pensando em mim e, de todas as formas, mostrava o quanto eu era especial para ele. Eu acreditava em cada palavra, em cada gesto, e isso me fez baixar a guarda rapidamente. Com o tempo, ele começou a criar um tipo de laço que, na época, eu confundi com cuidado, mas que hoje sei que era posse disfarçada de amor. Ele sempre tinha uma opinião sobre minhas amizades. Se eu mencionava alguma amiga, ele soltava frases como: "Engraçado, parece que ela tem inveja de você. Cuidado, nem todo mundo que sorri é amigo de verdade." Quando eu falava da minha família, ele insinuava que eles me julgavam e que talvez não gostassem tanto dele quanto eu pensava. Tudo era dito de forma sutil, nunca de maneira agressiva, o que fazia eu acreditar que ele só queria meu bem. As pequenas críticas foram virando sugestões. Ele me convencia a faltar em encontros com amigos para ficar com ele. No início, eu achava até fofo que ele sentisse minha falta, mas, aos poucos, percebi que já não via mais ninguém. Minhas amigas pararam de me chamar, porque eu sempre recusava. Minha mãe reclamava que eu estava distante, e ele sempre tinha um argumento pronto. Eles não entendem nosso amor, é melhor ficarmos na nossa. Ele tinha uma maneira de inverter tudo. Quando eu dizia que sentia saudade das minhas amigas, ele fazia cara de ofendido, como se eu estivesse escolhendo elas no lugar dele. Quando eu falava em visitar minha família, ele começava a agir estranho, dizendo que não se sentia incluído e que eu estava preferindo estar longe dele. Era como se cada tentativa minha de manter contato com as pessoas virasse uma prova de que eu não o amava o suficiente. Com o passar dos meses, meu mundo ficou pequeno. Minhas conversas eram só com ele. Meus fins de semana eram sempre ao lado dele. E no fundo, eu achava que aquilo era amor verdadeiro. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele e que ninguém jamais me amaria como ele me amava. Eu acreditava, mas junto com esse isolamento vieram outras mudanças. Ele começou a controlar mais minhas roupas, dizendo quais combinavam mais comigo e até quais não ficavam bem. Comentava sobre como eu falava, sobre quem eu seguia nas redes sociais, sempre com aquele tom de conselho, nunca de imposição explícita. Isso fez com que eu mesma começasse a me podar, tentando agradá-lo, tentando ser exatamente o que ele queria. E enquanto eu me moldava ao que ele esperava, percebia que ele tinha cada vez mais segredos. Passou a sair com mais frequência dizendo que era trabalho. Quando eu perguntava, ele dizia que eu estava ficando insegura demais e que precisava confiar nele. O problema é que eu confiava. E confiava tanto que deixei de ouvir aquela voz interna que me alertava de que algo estava errado. O mais cruel é que, quando eu tentava falar com alguém sobre minhas dúvidas, eu não tinha mais ninguém. As amizades já estavam frias, minha família distante. Eu estava sozinha, exatamente como ele queria. Ele me fez acreditar que só tinha a ele, que ele era a única pessoa de verdade na minha vida. Lembro de uma vez em que tentei organizar um almoço com minhas amigas. Ele fez um escândalo silencioso. Não gritou, não brigou, apenas ficou estranho, fechado, como se eu o tivesse traído de alguma forma. Acabei cancelando o encontro e passando o dia ao lado dele, como sempre. Ele era habilidoso, sempre se colocava no papel de vítima, como se eu fosse ingrata por querer estar com outras pessoas. Isso me fazia sentir culpa, como se eu estivesse errada. E pouco a pouco, ele foi me deixando sem alternativas. Se eu quisesse paz, eu precisava viver só para ele. Com o tempo, percebi que estava me anulando. Minhas redes sociais ficaram vazias. Minhas fotos antigas com amigas pareciam de outra vida. Minha família já quase não me ligava.
porque eu nunca estava disponível. Ele conseguiu o que queria. Eu estava isolada, emocionalmente dependente dele, sem perceber que por trás de todo aquele amor sufocante havia algo muito mais sombrio acontecendo. O que eu não sabia é que enquanto me afastava de tudo e todos, ele estava montando uma vida paralela. Ele tinha outro relacionamento, outras promessas, outro plano que nunca incluía a mulher que eu acreditava ser o amor da vida dele. Mas naquele momento, eu ainda não fazia ideia. Eu só sentia um aperto estranho no peito, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E estava. Aquela sensação de que algo estava errado começou a me corroer por dentro. Era como se meu corpo soubesse que algo estava prestes a acontecer, mas minha mente insistia em negar. Eu me dizia que era só insegurança, que ele era mesmo um homem ocupado, que eu estava exagerando. Mas no fundo, eu já não reconhecia mais quem eu era antes dele. As coisas começaram a ficar estranhas quando ele passou a viajar com mais frequência. Sempre dizia que eram compromissos de trabalho, reuniões importantes em outras cidades. Eu tentava acreditar, mas as desculpas começaram a soar repetitivas demais. Uma vez, ele voltou de uma dessas viagens com um perfume feminino na camisa. Quando perguntei, ele riu e disse que devia ser de alguma funcionária do hotel, que eu estava ficando paranoica. Eu engoli aquilo, mais uma vez. Mas o que me derrubou de vez aconteceu numa noite comum, como qualquer outra. Ele estava tomando banho, e o celular dele vibrou na cabeceira. Não era comum ele deixar o celular por perto de mim. Ele sempre carregava para todo lado. Meu coração disparou. As mãos tremiam enquanto eu pegava o aparelho, como se eu já soubesse que algo dentro dele ia me destruir. A mensagem era curta, mas suficiente para me fazer perder o chão. Foi incrível te ver ontem. Mal posso esperar para nossa viagem. Naquele momento, eu senti como se todo o ar tivesse sumido do quarto. Minhas mãos ficaram geladas, meu corpo paralisou. Era como se, em um segundo, tudo o que eu acreditava ter vivido com ele tivesse sido arrancado de mim. Mas mesmo em choque, abri a galeria de fotos, e ali estava a confirmação que eu jamais quis ver. Fotos dele com outra mulher. Sorrisos, viagens, jantares românticos, tudo em datas que coincidiam com os dias em que ele dizia estar trabalhando. Fiquei olhando aquelas imagens como quem observa um estranho. Era como se eu não conhecesse mais o homem com quem estava. Eu lia as mensagens entre eles e descobria coisas que cortavam mais fundo do que qualquer traição física. Ele falava de mim como se eu fosse um peso, como se eu fosse apenas um abrigo temporário, até ele finalmente seguir a vida. Ele dizia coisas cruéis, debochava de mim, falava da minha ingenuidade como se fosse motivo de piada. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Me senti suja, usada, enganada de uma forma tão calculada que doía ainda mais. Não era só traição, era planejamento, frieza, manipulação. Enquanto lia aquelas conversas, percebi que ele já estava organizando tudo para sair da minha vida de uma vez por todas. A tal viagem que ele falava com aquela mulher não era uma simples escapada de fim de semana. Era a mudança definitiva. Ele ia embora com ela, começar outra vida em outra cidade, deixando para trás a mulher que ele tinha isolado de todos para que ninguém pudesse me alertar do que estava acontecendo. Eu sentei no chão do quarto, segurando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. As lágrimas vinham sem parar, mas eram lágrimas de choque, não de tristeza. Era como se eu tivesse acordado de um transe, como se finalmente estivesse vendo a verdade nua e crua diante de mim. As horas seguintes foram um turbilhão. Eu não sabia se gritava, se quebrava tudo, se ligava para alguém. Mas aí me dei conta. Eu não tinha mais ninguém para ligar. Ele tinha me deixado exatamente assim, sozinha, sem amigos, sem apoio, sem família por perto. Ele tinha preparado tudo para que, quando a bomba explodisse, eu não tivesse rede de proteção alguma. E isso foi o que mais doeu. Perceber que cada abraço, cada palavra de amor, cada gesto carinhoso fazia parte de um jogo sujo que eu jamais imaginei existir. Quando ele chegou em casa naquela noite, olhei para ele e vi um estranho. Ele percebeu que algo estava errado, mas, como sempre, tentou controlar a situação. Sentou ao meu lado, perguntou com aquela falsa preocupação o que eu tinha. E eu apenas disse, eu sei de tudo. A expressão dele mudou na hora. Primeiro fingiu confusão, depois tentou rir, dizendo que eu estava inventando coisas.
Mas eu coloquei o celular na mão dele, aberto na conversa com aquela mulher. Ele ficou pálido. Ainda assim, tentou inverter a situação. Você invadiu minha privacidade? É assim que você me retribui depois de tudo o que fiz por você? Tudo. Ele usou exatamente essa palavra. Tudo. Como se todo o controle, toda a manipulação, todo o isolamento tivessem sido favores que eu deveria agradecer. Foi naquele instante que entendi a profundidade da armadilha em que eu tinha caído. Ele nunca me amou. Nunca me viu como igual. Para ele, eu era só um objeto que ele poderia moldar, usar e descartar quando fosse conveniente. E pela primeira vez em muito tempo, eu fiquei em silêncio. Não implorei, não chorei na frente dele. Apenas o olhei e percebi que aquele homem não tinha mais poder sobre mim. Mas, naquele momento, eu ainda estava em pedaços. Não sabia como reagir, como me reconstruir, como voltar a ter uma vida depois de tudo aquilo. Eu estava no fundo do poço, emocionalmente, mas também estava diante de uma escolha: continuar sendo a mulher que ele moldou para ser fraca, ou finalmente recuperar quem eu era antes de tudo isso. E foi nesse instante de silêncio que começou a nascer em mim a força que eu nem sabia que ainda tinha. Quando coloquei o celular nas mãos dele e vi seu rosto perder toda a cor, percebi que o poder que ele tinha sobre mim começou a ruir. Ele tentou negar, tentou inverter tudo, tentou dizer que eu estava exagerando, que aquilo era só uma amizade mal interpretada. Eu não respondi, só fiquei olhando para ele, em silêncio. Era como se, naquele momento, eu tivesse finalmente entendido quem ele realmente era. Ele tentou de tudo. Primeiro, fingiu indignação, dizendo que eu não tinha direito de invadir a privacidade dele. Depois, mudou de tática, começou a dizer que me amava, que aquilo não significava nada, que eu era a mulher da vida dele. Mas nada daquilo fazia sentido mais. As palavras que antes me encantavam agora soavam vazias, falsas, sem peso algum. Eu me levantei, respirei fundo e apenas disse: "Você conseguiu o que queria. Me afastou de todos, mas agora eu me afasto de você." Ele tentou se aproximar, me segurar, me convencer a esquecer tudo aquilo. Mas eu já não era mais a mesma. A confiança que um dia tive nele estava destruída, e junto com ela, a versão de mim que ele tentou criar, fraca, dependente, isolada. Naquela mesma noite, ele saiu de casa. Levou algumas roupas e disse que voltaria para conversarmos de verdade. Mas eu sabia que não havia mais conversa possível. Assim que ele saiu, desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. A dor era insuportável, mas ao mesmo tempo havia um fio de liberdade começando a nascer dentro de mim. Na manhã seguinte, ainda com o rosto inchado, peguei o celular e mandei uma mensagem para minha mãe. Pedi desculpas por ter me afastado, disse que precisava dela. Em poucos minutos, ela respondeu dizendo que nunca tinha deixado de me amar, que estava me esperando voltar para casa quando eu quisesse. Aquelas palavras me aqueceram de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Depois, procurei minhas amigas. Algumas demoraram a responder, afinal, eu havia desaparecido da vida delas. Mas, uma a uma, elas me deram apoio, dizendo que estavam felizes por eu finalmente ter enxergado quem ele realmente era. Percebi que, mesmo depois de tudo, ainda havia pessoas dispostas a me acolher. Eu só precisava estender a mão. Nos dias seguintes, comecei a redescobrir quem eu era antes dele. Foi doloroso olhar para trás e perceber como tinha permitido que alguém me manipulasse tão profundamente. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me deu forças para nunca mais aceitar menos do que eu mereço. Comecei terapia, voltei a trabalhar meus sonhos antigos, retomei minha vida social aos poucos. Não foi fácil. Algumas noites eu ainda chorava, ainda me sentia enganada, ainda revivia cada mentira dele. Mas cada vez que isso acontecia, eu lembrava que não era eu quem tinha que sentir vergonha. Ele era o manipulador, o traidor, o covarde. Com o tempo, descobri que ele realmente tinha ido embora com aquela mulher. Soube, por conhecidos distantes, que tentou começar de novo em outra cidade, como se nada tivesse acontecido. Mas, para minha surpresa, aquilo não me destruiu. Ao contrário, me fez perceber que eu não precisava provar nada para ele, nem buscava vingança. Minha maior vitória foi ter voltado a ser dona de mim mesma. Hoje, olho para trás e vejo que ele me afastou de todos, para que ninguém pudesse me abrir os olhos sobre quem ele realmente era.
Mas, ironicamente, foi no momento em que eu estava completamente sozinha que encontrei a força que nunca imaginei ter. Entendi que eu não precisava dele, nem de ninguém que me diminuísse para se sentir maior. Aprendi que amor de verdade não isola, não prende, não controla. Amor de verdade soma, fortalece e respeita. Eu reconstruí minha vida, passo a passo, com tropeços e recaídas, mas com a certeza de que nunca mais permitiria que alguém me fizesse sentir pequena. Ele pensou que me destruiria ao me deixar sozinha, mas foi justamente nesse silêncio que eu renasci. Hoje, quando falo sobre tudo o que vivi, não é mais com dor, é com orgulho de ter sobrevivido, de ter saído mais forte, mais consciente e mais fiel a mim mesma. Ele queria me deixar sem ninguém para me apoiar, mas no fim, descobri que eu sempre tive alguém essencial ao meu lado, eu mesma. E essa foi a maior lição de toda essa história.